seria a dificuldade de compreensão entre a tradição e a novidade da igreja. Então, assim, para isso nós nos utilizamos de um texto que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 25, que diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Então, está lá em Provérbios 4, 25. Né? Na série, então, ele acredita que a prima vai passar por tudo aquilo que ele passou quando ele se transformou o Hulk, né? Que ele não conseguiu se controlar, porque ele se tornou realmente um monstro ali, né? Ele tinha um alter ego que tomou totalmente o controle dele, que ele não conseguia controlar, né? E ela não. Ela já nasce mulher Hulk, ela, claro, no início ali é complicadinho, mostra, né? Ali quando ela se torna a mulher Hulk e tal, fica perdida, tudo, mas depois ela se controla. E ele, quando ele chega nela, né, ele traz ela lá para aquela praia do México, e vamos começar teu treinamento, aí ele já chega com um baita livro, né, com todas as coisas que ele escreveu, que ele passou, de como ele quando ele se transformou no Hulk, e aí agora como ele tá conseguindo se controlar, como que ele virou agora, né, esse professor Hulk agora, que consegue se controlar, que não é mais aquele monstro totalmente descontrolado e tal, e achando que ela vai passar por isso. E ela não, ela, tipo assim, já de boa. Não, ok, me transformo, volto a ser a Jennifer, volto a ser a mulher Hulk e tal. Tá, você não se descontrola? Como que é isso? Ele já fica meio de cara ali, né? Fica até de cara, tô com ciúmes disso, né? Tô com inveja de sair, porque, né, eu me ferrei aqui. E ele querendo que ela fosse igual à história dele. E a história de transformação dela foi totalmente diferente. Né? Ela teve o jeito dela e ela se transforma. Controla, e ela se controla. Não tem alter ego. Não tem alter ego. Monstruoso, totalmente sempre descontrolado. No controle da situação, né? E ela controla a coisa de se tornar mulher Hulk e depois voltar a ser Jennifer numa boa e tal, coisa que ele não consegue. Então ele fica um tanto quanto de cara. E ele pensando que, né, ensiná-la a fazer as coisas e tal. E agora você é uma super-heroína? Não, eu sou uma advogada. E eu quero ser uma advogada. Não quero saber desse negócio. Né? Eu não quero saber, né, essa tua vida aí, essa vida dela, ela dá altos escrachos nele ali, né, em algumas conversas ali, falando, olha o que você ganhou, né, de ser super-herói. Sozinho nessa ilha aqui. Tudo bem que eu não achei muito legal ela ter feito isso com ele. Salvou o mundo e tá aí sozinho foi agora, triste, né? Foi bem triste ela ter afundado o dedo na ferida ali, mas, tipo, cara, é aquela coisa, você passou por essa experiência, e essa experiência é sua. Não transporta a sua experiência para o outro. Não acha que o outro necessariamente tem que fazer igual a você, porque não vai ser, né? E na igreja, muitas vezes, nós vemos um conflito de gerações extremo, enorme. Nós mesmos, né, como fazemos algo diferenciado, nós que estamos aqui lidando com a cultura pop e tal, nós vemos que a igreja, ela muitas vezes olha e fala assim, vocês estão de brincadeira, isso aí não existe, isso aí que vocês estão fazendo, é apostasia, é heresia, é não sei o que, vocês estão trazendo o mundo para dentro da igreja, isso, onde já se viu a igreja se misturar com a cultura desse mundo e tal, né? Então nós vemos que nós somos extremamente, por vários campos dentro da igreja cristã aqui no Brasil, nós somos rejeitados e somos vistos com aquele olhar de não, o que vocês fazem é errado, né? E o que nós podemos aprender ali dessa situação entre a Jennifer e o Bruce é que cada um teve a sua experiência, mas uma coisa não anula a outra. Isso não faz que a experiência dele seja melhor ou maior que a dela, e isso também não torna a dela pior que a dele, né? Então, nós temos que refletir que existe sim, que vai haver mudanças entre as gerações. Isso vai acontecer, mas isso não mostra que para algo vai ser melhor ou pior ou desnecessário. Isso mostra que cada geração tem a sua maneira de se relacionar com Jesus e tem a sua maneira também de dar a sua resposta para a sociedade, porque a sociedade espera da igreja uma resposta e que nós não podemos ficar lá parados na tradição lá de 30 anos atrás. Eu não estou falando que a gente vai abolir verdades bíblicas, não. As verdades bíblicas, elas são inegociáveis.
elas estão lá, mas a forma de comunicá-las, nós podemos e devemos sim atualizar, porque dessa forma nós temos que ser resposta para essa sociedade. E se nós não nos atualizarmos, nós não vamos comunicar com pessoas que precisam conhecer Jesus e que não vão entender a nossa forma de comunicar se estivermos presos lá àquilo que aconteceu no passado, né? Então, nisso que a gente consegue tirar algumas coisas e consegue pensar sobre essa diferença entre a transformação do Hulk e a transformação da mulher Hulk. São coisas diferentes. E isso não quer dizer que ela não deixa de ser mulher. Não, ela é uma mulher Hulk, mas ela teve uma transformação diferente. Como pode dizer, a maneira como aconteceu com ela, a experiência dela é diferente da experiência dele. Mas isso não faz disso um juízo de valor. A gente não pode fazer disso um juízo de valor dizendo que é pior, que não presta. Não é isso. Cada um teve da sua maneira, mas os dois são Hulk. Então, isso a gente tem que trazer para nós, assim, como igreja na Terra. Uma outra questão interessante também é que os processos são lentos dentro de mudanças, são sempre lentos dentro da igreja. Né? Algumas décadas atrás, não muito distante do tempo que nós estamos hoje, por exemplo, usar bateria dentro da igreja era um absurdo. Né? Não se podia, porque isso era trazer o mundo para dentro da igreja. Então, assim, você tinha outro estilo de música que era tocado dentro das igrejas. O tempo vai passando, gradativamente aquilo que era antes rejeitado passa a ser aceito. Né? Outra coisa também que a gente vê, a questão da internet mesmo, né? A gente passou por isso agora, recentemente. Muitos rejeitavam, não, culto, né, passando pela internet é ridículo, tem que ser presencial. Aí vem uma pandemia e todo mundo é obrigado a ir para o virtual. Né? Então, foi ter que se aceitar uma nova maneira de cultuar, assim, e todo mundo teve que aceitar, não tinha outra coisa, ou fazia isso, ou ficava 2 anos sem assistir um culto. Né? Então, também, alguns, porque isso não move, não mexe com princípios bíblicos. Isso é uma questão cultural, uma questão de forma, né? Não é um princípio ou mudar uma perspectiva importante, um fundamento do evangelho. Não, é uma maneira de se expressar, tocar uma bateria dentro da igreja, né? Antes era uma música mais coral, era com teclado, piano e tal, né? Então, aí você tem essas mudanças, só que elas são sempre gradativas. Não é da noite para o dia que acontece, ela vai sofrendo uma rejeição até que aos poucos ela vai sendo assimilada e as coisas vão acontecendo. Tem um outro exemplo, também recente, que é o movimento das igrejas aí que o pessoal fala, igrejas de parede preta, por exemplo, né? Que o pessoal, muitos que tem luzes e não sei o quê. Porque isso aqui, a parede preta é coisa do diabo, não sei o que, tal, não pode pintar porque é as trevas, não sei o que, dentro da igreja. Quando a explicação para isso é justamente uma questão técnica por causa da iluminação cênica que é feita dentro dessas igrejas. Quanto mais escura a parede, melhor a reflexão da luz. Funciona melhor se você tiver uma parede escura do que com uma parede clara. Né? Então, não tem nada de espiritual na questão, ela é simplesmente um detalhe técnico de cenografia. Sim. Porque muitas igrejas estão até caminhando com projetos cenográficos ali para poder ter a iluminação, que é uma outra perspectiva. Também não tem algum princípio bíblico que é ferido ali? Não, é uma maneira de se você iluminar a igreja. Né? Desde a Idade Média, você tinha as catedrais góticas ali, que era algo incrível. Né? O sol incendia naqueles vitrais e fazia um banho de cores dentro da igreja que deixavam o fiel ali simplesmente abismado, né? Então, você tem maneiras diferentes ao longo do tempo de poder expressar, iluminar e mostrar coisas dentro da igreja. Então, esses elementos que não mexem com princípios, que são elementos culturais, geralmente eles passam por um lento processo de aceitação dentro da igreja. Né? Nós nos encaixamos nisso também, como a Mary já falou do Parábolas, né? Mas eu vejo que depois de 10 anos, quase, né, nós estamos entrando, semana que vem começa o nosso mês de aniversário do Parábolas. Temos que fazer algumas coisas especiais aí para o nosso 9º aniversário do Parábolas. Nosso 9º aniversário, ano que vem, fazemos 10 anos de Parábolas, né? Então, eu vejo que desde 2013 para cá, a gente teve um grande progresso no sentido de aceitação.
né? No começo era bem mais complicado. Agora a gente tem né, convites para ministrar em igrejas de várias denominações, e isso é fruto desse processo de aceitação, que é um processo cultural, né, que vai... A igreja sempre demora um pouquinho mais, né, para poder assimilar aquilo que é cultural e que não vai mudar alguma coisa com relação à fé ou mexer nas escrituras em si. É só forma de apresentar o evangelho, apresentar o louvor, iluminar a igreja, enfim, mas que mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Tudo aquilo que vai mudando, aquilo que é tradicional, né, acaba gerando essa questão. Então, na ideia ali do Huck, né, e da mulher Huck, tem muito essa perspectiva. O Huck queria que ela passasse pelo treinamento, pelo processo todo, e mesmo que ele passou, que né? ela não precisava E ela não daquilo. precisava. Ela era de um fruto de uma outra transformação, distinta da dele, né? Então, você tem essa diferença que a gente entende que dá para encaixar nessa questão, né? O que a gente precisa tomar cuidado sempre é não nos tornarmos apenas religiosos, que ficam apenas olhando para essas questões pontuais. E aí achando que, não, nós perdemos como igreja porque a igreja ficou preta. A gente perdeu como igreja porque a gente colocou bateria e muita guitarra e distorção dentro da igreja. Gente, se a palavra de Deus realmente está sendo pregada e ela não está sendo negociada, e a palavra de Deus com as suas verdades, eu não vejo problema em a igreja ter mudado a sua forma, né? O que a gente tem que ver problema é se nós estivermos ali negociando a nossa fé. Porque se isso estiver acontecendo, aí sim é problemático. Mas a questão de só ter mudado a pintura da igreja e ter feito o quê? Feito alguns ajustes de som e música e tudo mais, eu não vejo problema, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós caímos numa religiosidade, né? Então, assim, eu vejo que quem nos segue aqui, e conhece o Parábolas, com certeza já são pessoas que sabem que a nossa luta aqui para se estabelecer, ela não foi fácil, né? Então, já entendem que tem coisas que a gente pode se utilizar sim para nos comunicarmos. Não há problemas, né, em se utilizar algumas coisas para comunicar o reino de Deus às pessoas, principalmente no tempo que nós estamos vendo hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação, com tantas coisas diferenciadas, e que nós, como igreja, para alcançarmos, né, essa sociedade que está tão rápida, que está tão diferente, tem que fazer, porque senão nós acabamos o quê? Nos tornando totalmente obsoletos e sem relevância na sociedade. E nós precisamos ter relevância na sociedade, né? Então é nisso que nós temos que focar.